Os destaques desta edição. Ministério Público Federal denuncia envolvidos na Operação Maus Caminhos. Grupo criminoso que desviou 50 milhões da saúde tinha até braço armado sob comando de coronel da Polícia Militar. Docentes da UFAM decidem não deflagrar greve. Amazonas é o estado do país onde mais morrem mulheres vítimas da violência. Detran vai fiscalizar a velocidade nas estradas e principais avenidas da cidade. Processo seletivo. SEDUC abre inscrições para escolas de tempo integral. Incêndios criminosos devastam floresta amazônica. Crise no Planalto. Galero diz a Polícia Federal que foi pressionado por Temer no caso Gedel. Furacão e terremoto causa destruição e morte na América Central. Secretário-geral da ONU diz que o mundo não pode mais pagar o preço da violência contra as mulheres. Técnico do Cruzeiro é demitido após derrota para o Grêmio. Rogério Ceni assume o São Paulo. Comerciante assaltado e baleado no Alvorada. Operação Catraca prende bandidos que se preparavam para assaltar ônibus na área central da cidade. O Jornal da Manhã está começando, 5:48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima prevista é de 33 graus. A umidade do ar é de 85%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. O tempo é instável e o clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 11 milímetros. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro. É o 329º dia do ano. Faltam 36 para acabar 2016. Dia de Santa Catarina, de Alexandria. Comemoramos o Dia da Baiana, o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher e o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. O Rio Negro ainda continuava parado na leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar continuava em 17 metros e 82 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera neste instante sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nessa data? 1875, o Reino Unido adquire o controle do canal de Suez através da compra de 176.602 ações ao Egito. 1889, o governo britânico entrega uma nota ao governo português protestando pela decisão de Portugal de considerar os territórios entre Angola e Moçambique como dependentes da soberania portuguesa. 1897, a Espanha concede autonomia política e administrativa a Porto Rico. Ainda em 1917, acontecia a Primeira Guerra Mundial, Batalha de Cambrai. A maior parte dos avanços efetuados pela Força Blindada Britânica são perdidos devido aos contra-ataques alemães. 1999, criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil. E ainda a Organização das Nações Unidas oficializava o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres para lembrar o assassinato das irmãs Mirabal, Minerva, Pátria e Maria Teresa, cujas mortes foram ordenadas pelo ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas anuncia hoje que a velocidade de tráfego nas avenidas Torquato Tapajós, Governador José Lindoso, Avenida das Torres, Estrada dos Turismo e nas rodovias AM70 e AM10 passarão a ser monitoradas por radares móveis de velocidade. O diretor-presidente do Detran, M. Leonel Feitosa, receberá a imprensa às 16 horas na Ponte Rio Negro, onde passará mais informações sobre o novo procedimento de fiscalização. Eu converso com Alberto Pellegrini, motoristas devem se acautelar. A velocidade vai ser controlada a partir de hoje na M70, na M10, na Governador José Lindoso, Avenida das Torres, Estrada do Turismo e a Torquato Tapajós, Pellegrini. Pois é, Paulo, com novos equipamentos, né? Equipamentos esses usados, inclusive, na BR-174. Paulo, as pessoas não veem, mas esses equipamentos vão estar à altura aí dessas vias, Paulo, principalmente a M70, 070, melhor dizendo, o pessoal está metendo o pé, Paulo, carro passando em altíssima velocidade, com certeza isso vai coibir e diminuir o índice de acidentes naquela via. Pellegrini, não tivemos mortes por violência durante a noite e madrugada, felizmente, apenas os exames de praxe no Instituto Médico Legal. Pois é, Paulo, mais uma vez aí nós não tivemos essa semana, é a terceira vez que virou a pedra no Instituto Médico Legal, graças aí às operações da polícia nas ruas, e tivemos aí, Paulo, apenas exames de corpo de delito, mas algumas pessoas na ferida a bala sim durante o dia na cidade, né, Paulo? Sem dúvida, Pellegrini. Pellegrini, é verdade que você colocou uma pessoa numa fila de uma loja para participar do Black Friday hoje? Desde a madrugada em todo o Brasil, grande movimentação.
Pois é, Paulo Guerra, como tem, né? Como tem gente. Botei não, Paulo, essas coisas eu vou só assistir de longe, né? Muita gente, inclusive, Paulo, como parece até brincadeira, mas para quem quiser passar na frente de uma casa de facilidades aí na Joaquim, aí na Lobo da Almada, tá escrito que hoje tem 50% de desconto, hoje aí na área central da cidade. Pois é, precisa que se tome muito cuidado com os preços, porque anteontem o preço que custava 150, hoje ele baixou para o preço que ele estava vendendo 120, por exemplo, né, Pelegrini? Mascarando o preço. Isso acontece muito, né, Paulo? A metade hoje, o Black Friday, a metade do dobro do preço só hoje em todas as lojas por aí fora. É claro que existem as reduções de preços, tem muita coisa que vai ser vendida em conta, mas há de se ter cautela quanto aos preços em algumas lojas, principalmente nos shoppings da cidade. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Bom trabalho para você. Tudo bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim. Paulo, ele pediu muito, queria ouvir hoje no Jornal da Manhã, o Joab, rapaz, um jovem, ele é vaqueiro, Paulo Guerra, né? Tá pro negócio de vaqueiro aí, tá aprova, não aprova, quer proibir a vaquejada, e ontem o vaqueiro, o Joab, fazendo mais um ano de vida, ouvindo o Jornal da Manhã, queria que nós falássemos aqui no Jornal da Manhã. Tá bom, Joab, ele que tá lá na fazenda do Negão com a Ana, e ontem, Paulo Guerra, quando eu voltava desse aniversário, Paulo Guerra, lá do Joab, nós passávamos em frente ao 15º DIP por volta de 21 horas, e eu naquele momento vi uma grande movimentação de taxista naquela delegacia. Daí, Paulo Guerra, eu parei, fui ver o que estava acontecendo e entrei no programa do Jurandir Vieira. Paulo, um taxista ficou aproximadamente 4 horas com 2 bandidos apontando arma para a cabeça dele. Aí a polícia chegou, deteve o bandido e já tinha 1h40 e esse bandido não chegava na delegacia. E os taxistas já estavam apreensivos, queriam saber para onde ele estava. A gente vai procurar mais informações em relação a esse caso ocorrido ontem, Paulo, ali na área da Avenida Margarita, 15º DIP, área do Conjunto Nova Cidade. Portanto, pelo que eu entendi, Pelegrini, o bandido foi preso, mas não chegou à delegacia, foi isso? Foi isso, Paulo Guerra. Era essa a reivindicação naquele momento lá dos motoristas da Golfinho Rádio Táxi e também da Itaúba Rádio Táxi. A gente vai procurar mais informações. Nós saímos de lá por volta quase de 22 horas, estava chovendo, Paulo Guerra tinha que dormir um pouquinho também para acordar na madrugada, e nós vamos em busca de mais informações em relação a esse caso, onde é que esse bandido foi apresentado. Tá bom, Pelegrini, vamos aguardar então a confirmação desta informação. 5h55. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido, vai realizar hoje às 9 horas da manhã, na Manaus Limpa Soluções Ambientais, a incineração de 1,7 tonelada de entorpecentes apreendidos nos últimos 8 meses pelas instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O procedimento será acompanhado pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado, Isaías Soares da Silva, por integrante do grupo Força Especial de Resgate e Assalto Fera, perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica, representante do Conselho Estadual de Entorpecentes, o CONEM, e funcionários do Departamento de Vigilância Sanitária, o Visa Manaus. Novo comandante da Polícia Militar em Iranduba diz que vai buscar ajuda espiritual para as ações de segurança. Quem tem os detalhes é J. Rai. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Augusto Sérgio Farias, deu posse ontem ao novo comandante da 8ª CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar, localizada em Iranduba, Major Ed César de Souza Cordeiro. Ele substituiu o capitão Fabrício Vieira da Costa, que deverá permanecer trabalhando aqui no município. A solenidade aconteceu no auditório da prefeitura e reuniu dezenas de autoridades militares e civis, entre elas o prefeito eleito Francisco Gomes, o Chico Doido do Democratas. O coronel Augusto Sérgio ressaltou que a troca de comandantes no interior é um procedimento de rotina. A gente sempre fica trocando os comandantes para dar mais energia à segurança pública, né?
O comandante-geral da PM prometeu reforçar a segurança em Iranduba para conter o avanço da criminalidade, com destaque para a onda de assaltos em Cacaupireira, na sede do município e nas comunidades adjacentes. Nós vamos incrementar as operações no município de Iranduba, com reforço inclusive da ROCAM, Força Tática de Manaus, como já fizemos. Agora um novo comandante, nova estratégia, novas operações. O novo comandante da 8ª CIPM, Major Ed Cordeiro, que é membro de uma igreja evangélica, disse que vai buscar auxílio espiritual para as ações de segurança. Todo criminoso, ele é uma pessoa que precisa de ajuda. Dentro da legalidade do homem, ele terá que responder, como também dentro da legalidade de Deus, ele tem a oportunidade de se arrepender e com isso alcançar a misericórdia de Deus e ter uma mudança de vida, porque o criminoso ele tem alma, tem vida, tem família. Estaremos trabalhando junto com a liderança das igrejas, seja evangélica, seja católica. Estaremos atuando de uma maneira bastante efetiva na questão operacional, como também na parte espiritual, que eu acredito que é o grande ponto-chave na mudança de comportamento do ser humano. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Os 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Reconquista Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. A máxima prevista hoje é de 33 graus Celsius. Nós temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Nada diferente de Iranduba. A onda de assaltos virou mania aqui em Manacapuru e estão ocorrendo todos os dias sem nenhuma trégua. Os alvos são sempre drogarias, supermercados, lojas de roupas e celulares, e o mais comum, que são assaltos de pessoas que costumam usar celulares em vias públicas. Um detalhe, muitos desses assaltos são noticiados através das redes sociais. É muito grande o número de vítimas que não fazem ocorrência na delegacia. Isso tudo com medo de represália por parte desses delinquentes que deveriam estar presos e não estão. É o caso do assalto em um supermercado de grande porte que aconteceu esta semana, onde os bandidos levaram cerca de R$8 mil. Os policiais militares prenderam o suspeito, mas as vítimas, além de não registrar a ocorrência, se recusaram a fazer o reconhecimento do suspeito por não acreditar que ele fique preso por muito tempo. A sociedade está revoltada, mas o medo tem supremacia quanto à ousadia desses desocupados. Os últimos assaltos que aconteceram foram cometidos por um suposto gordinho e um tal zumbi, que há algum tempo vem tocando terror na cidade e assaltando descontroladamente. Segundo informações, os dois são evangélicos e conhecedores da Bíblia. Inclusive sabe de cor e salteado os 10 mandamentos da lei de Deus. Em especial o 6º e o 8º mandamento, que diz: não matarás e não furtarás. Na igreja, um deles é conhecido como Denilson, o Precioso. Fora dela, seu nome de guerra é Zumbi, o Perigoso. Mas o interessante, Paulo, é que dentro do quarto do gordinho, a polícia encontrou realmente uma Bíblia. Porém, ao lado da Bíblia, uma grande quantidade de drogas e um revólver calibre 32 com numeração raspada. A justiça que impede o cidadão de empunhar uma arma em defesa de seu patrimônio é a mesma justiça que parece defender o bandido em usar um revólver para intimidar, agredir, subtrair e até tirar a vida. E aí o slogan: armado você usa o direito de defesa, você mata ou você morre. Desarmado, você só morre. O delegado João Batista da Delegacia Interativa de Manacapuru, talvez cansado de ouvir e ouvir nas redes sociais milhares de postagens referentes à facilidade, à soltura
de delinquentes da delegacia, logo após sua prisão, escreveu o seguinte texto: quem está achando que a civil solta o preso logo em seguida, é só tentar a sorte. Roubo é crime que não tem fiança em sede de polícia civil. Somente a autoridade judiciária legalmente investida pode conceder o benefício da liberdade provisória, caso entenda que o cidadão em conflito com a lei, diga-se o criminoso, preencha os pressupostos objetivos e subjetivos necessários ao benefício dessa medida. Com nossa estrutura polícia civil mínima, por sinal, estamos fazendo o máximo para lavrar um flagrante de qualidade e tentar livrar nossa cidade desses meliantes inconsequentes. Quando digo que preciso de testemunhas, meus investigadores quase imploram e não aparece ninguém disposto a colaborar com o bem comum. Não estranho quando o juiz libera o infrator por ausência de provas. E a causa da segurança pública exige mais que palavras vazias. Conhecimento da causa. Propostas, auxílios e informações sempre serão bem-vindos e ajuda a polícia a ajudar a todos. Quem não puder ajudar, procure fazer comentários sobre alta costura ou enchente de 53. Bem, Paulo, apesar do desabafo do delegado, o que podemos ver é que o maior número de assaltos cometidos aqui em Manacapuru são por figurinhas repetidas. E nas redes sociais já se cogita um pedido da volta do capitão Zelian, que neste momento deve estar em Itacoatiara ouvindo o Jornal da Manhã. Com colaboração de Mazinho Bezerra, reportou Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Interessante, se você não sabe o que dizer, não sabe o que falar e não tem conhecimento de causa, vai falar sobre alta costura ou então da enchente de 53. Boa, essa não, Eduardo. É verdade, mas ela já foi ultrapassada, não, Paulo? Já foi, essa já morreu já faz tempo, e graças a Deus, só se falava nela. Neste sábado, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, realizará uma ação de rastreio do câncer de próstata, alusiva à campanha Novembro Azul, que busca alertar a população masculina sobre a necessidade da realização dos exames preventivos a partir de 50 anos, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Foram oferecidas 100 vagas para atendimento com médicos urologistas e integrantes da Liga Acadêmica de Urologia. O cadastramento terminou em um único dia devido à grande procura por consultas desta especialidade, não havendo vagas mais. O atendimento inicia às 7h da manhã no ambulatório da Fundação SECOM. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, realiza amanhã, no Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele, um mutirão de consultas dermatológicas de 8 às 14 horas. A ação realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em todo o país tem a expectativa de atender aproximadamente 30 mil pessoas. Em Manaus, além da FMT, também participam do mutirão a Fundação Alfredo da Mata e o Hospital Universitário Getúlio Vargas. E no domingo, a Secretaria de Estado da Cultura realiza mais uma edição da Feira de Troca de Livros e Gibis, um sucesso de público nas últimas edições. O evento acontece a partir das 9 da manhã e vai até às 13 horas no hall do superior da Biblioteca Pública do Amazonas. Não serão aceitos materiais didáticos, livro de cunho político e partidário, lista de endereços e telefones, teses e dissertações, enciclopédias, livros sobre sexo, código civil, legislação, informática, cunho religioso e de autoajuda. Só será permitida a troca de, no máximo, 3 exemplares iguais do mesmo livro por participante. 6h10 em Manaus. E atenção, começa nesta sexta-feira as inscrições para o processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral para o ano letivo de 2017. Ao todo são 6.682 vagas que serão distribuídas em 49 escolas de 20 municípios, incluindo a capital, que serão ofertadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC. As inscrições vão terminar no próximo dia 30. Para concorrer a uma vaga na modalidade de ensino fundamental nos anos iniciais, 1º ao 5º ano, os responsáveis devem realizar a inscrição somente na escola de tempo integral, onde desejam obter a vaga. As inscrições para os candidatos que desejam concorrer às vagas do 6º ou 9º ano do ensino fundamental e ensino médio 1º ao 3º ano
estarão disponíveis em qualquer uma das escolas estaduais da SEDUC que tenham acesso online ao Sistema de Gestão Educacional do Amazonas. O resultado do processo seletivo será divulgado pela SEDUC a partir do dia 12 de dezembro, no mural das escolas participantes e no site da SEDUC, no www.educacau.am.gov.br. Confira a hora. 6h11 em Manaus. Nesta sexta-feira é o último dia para que os estudantes classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus façam a entrega da documentação comprobatória. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional vai receber os estudantes no horário de 8 às 19 horas. Estão aptos a assegurar as bolsas os 9.088 estudantes que foram habilitados pelo sistema por estarem dentro dos critérios estabelecidos pelo programa e dentro do número de vagas dos cursos IES escolhidos. Os estudantes que não comparecerem ou não comprovarem os dados fornecidos na inscrição serão eliminados. Ato em defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários será realizado hoje às 10h30 da manhã na Casa do Trabalhador, no centro de Manaus. Segundo o presidente da UGT Amazonas, Mardônio Albuquerque, o ato será realizado em conjunto com a Força Sindical. Este será realizado em conjunto com a UGT e a Força Sindical. A Secretaria Executiva de Política para as Mulheres da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, realiza hoje e até o dia 10 a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O objetivo é fortalecer o enfrentamento à violência e sensibilizar a população sobre a temática. A abertura hoje, data internacional da não violência contra as mulheres, às 9 horas no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, com uma ação de cidadania, emissão de RG, CPF, carteira de trabalho, unidade móvel de atendimento à mulher do campo e da floresta, ônibus da Justiça itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas e da Defensoria Pública. E o anúncio das escolas vencedoras do 4º concurso estadual de prevenção à violência contra as mulheres nas categorias cartaz, peça teatral, música e vídeo. No total são 20 premiações que variam entre tablets, headphone, headset, cestas natalinas, entre outros. Também hoje, às 15 horas, acontece o ato de combate ao assédio moral e sexual contra mulheres no SPA do Alvorada. 6h13. A Secretaria de Política Fundiária, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai entregar 409 títulos definitivos para trabalhadores rurais do município de Novo Airão neste sábado. A entrega dos títulos será às 9 horas na Escola Estadual de Tempo Integral Danilo de Matos Ariosa. Entre 2015 e 2016 foram emitidos mais de 7.000 títulos rurais, beneficiando moradores dos municípios de Altazes, Careiro, Careiro da Várzea, Caapiranga, Itacoatiara, Novo Airão, Itapiranga, Anuri, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Maués. Com 13 votos de diferença, os professores da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, rejeitaram a deflagração de greve na instituição. A decisão da categoria foi tomada em rodada de Assembleia Geral realizada na sede da UFAM em Manaus e nos campi de Benjamin Constant, Maitá e Parintins. Ao todo foram 102 votos pela adesão ao Movimento Paredista Nacional dos Professores, iniciado na quinta-feira. 115 votos contrários à paralisação das atividades da categoria e 7 abstenções. O resultado da instância deliberativa da categoria na capital foi decisivo para o posicionamento contrário à deflagração de greve. O senador Amanazes do PSD do Amazonas priorizou somente para a saúde no Amazonas mais 6 milhões de reais em emendas individuais e a expectativa é que os valores sejam disponibilizados ainda este ano. O objetivo é atender os gargalos nas unidades de atenção especializadas que estão entre as mais procuradas pela população, pois atendem situações de urgência e emergência e até casos de alta complexidade. As emendas são impositivas e a liberação do dinheiro depende agora apenas do Ministério do Planejamento. A Prefeitura de Manaus vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais para o próximo dia 2 de dezembro, uma sexta-feira. Conforme o calendário inicial, o benefício seria pago somente no dia 16 de dezembro. Com isso, serão injetados 49 milhões a mais na economia local. A folha de pagamento de dezembro também será antecipada. Com isso, os servidores da Prefeitura, ao invés de receber os dias 28, 29 e 30 de dezembro, como estava previsto, receberão nos dias 22 e 23 do mesmo mês.
O montante soma mais de 94 milhões de reais. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva, representando o ministro da Educação, Mendonça Filho, vai inaugurar a primeira etapa do Hospital Universitário Getúlio Vargas nesta sexta-feira às 9:30 da manhã. As obras do HUGB foram iniciadas em 2012 e custaram 101 milhões de reais, com 33 mil metros quadrados de área construída, já se contando com a segunda etapa, que foi orçada em conjunto. A estrutura que está sendo entregue tem 13 pavimentos que comportam unidade de terapia intensiva, UTI, centros cirúrgicos, central de material e esterilização, 4 andares de enfermaria, garagens e heliponto. Todas as 11 salas cirúrgicas possuem aparelho de videocirurgia na nova estrutura. Além disso, um centro de imagem com aparelhos de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, broncoscopia, equipamentos para ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, ultrassonografias, mamografias e aparelhos de raio-x nas modalidades fixo e telecomandado, que somam 25 milhões de reais em equipamentos do hospital. A nova estrutura mantém os cerca de 950 profissionais, entre médicos, enfermeiros e demais especialistas e colaboradores. Sem dúvida alguma, Eduardo, este será o melhor hospital de Manaus. O Amazonas registrou o maior aumento no país em mortes violentas de mulheres e o 6º maior em mortes violentas de homens entre 15 e 24 anos, de acordo com a pesquisa de registro civil 2015, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A pesquisa mostrou que em todo o país, na faixa de 15 a 24 anos, houve redução significativa da quantidade de óbitos por causas violentas, tanto para a população masculina como para a feminina. Na comparação entre 2005 a 2015, por exemplo, no Rio de Janeiro, menos 37,5% entre os homens e menos 40,8% entre as mulheres. Em 2015, o Amazonas registrou 1.502 mortes violentas, sendo 1.271 de homens e 231 de mulheres. Foram 1.074 mortes na região metropolitana de Manaus, sendo 930 de homens e 144 de mulheres. A organização criminosa envolvida no esquema de desvio de recursos do Sistema Público de Saúde do Amazonas, revelado pela Operação Maus Caminhos, contava com um braço armado composto por 11 policiais, entre civis e militares, comandados pelo Coronel Haroldo Ribeiro, ex-subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, afastado em setembro de 2014. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça 16 pessoas acusadas de envolvimento no esquema de desvio de recursos do Sistema Público de Saúde do Amazonas, revelado pela Operação Maus Caminhos. Os denunciados são acusados por constituição, promoção, financiamento e integração de organização criminosa. Com base na denúncia protocolada nesta quarta-feira pelo Ministério Público Federal, a Justiça deverá dar início à ação penal contra os denunciados. De acordo com o Ministério Público Federal, todos foram acusados de integrar a organização criminosa e as penas podem chegar até 12 anos. Parte dos acusados também foi denunciada por embaraçar as investigações, podendo pegar pena de até 20 anos por conta dos crimes. Já o médico Mohamed Mustafa pode ter pena superior a 20 anos por ter liderado a organização criminosa. O procurador da República, Alexandre Jabu, responsável pelo caso, chama a atenção para as evidências da falta de controle do governo do estado em relação à gestão dos contratos na saúde, o que demandou investigação contínua e mais aprofundada. A organização criminosa agia de forma estruturada, inclusive com hierarquia e divisão de tarefas, e contou até com a participação de policiais civis e militares, inclusive um episódio de tortura, revela Jabu. As provas revelam o uso de policiais civis e militares para realizar a segurança do grupo liderado pelo médico Mohamed Mustafa. Conforme a denúncia, as provas também indicam a apropriação de recursos federais da saúde com o desvio de quase 50 milhões de reais, pagamentos realizados a fornecedores sem contraprestação ou por serviços e produtos superfaturados, movimentação de grande volume de recursos via saques em espécie e lavagem de dinheiro pelos líderes da organização criminosa. Ao todo, a denúncia possui 155 páginas, nas quais está detalhada a participação de cada um dos 16 envolvidos do esquema, sendo que 12 deles já cumprem prisão preventiva. Foram tomadas como amostra para materialização de provas, informações bancárias e fiscais obtidas mediante ordem judicial, conversas telefônicas interceptadas com autorizações judiciais, contratos celebrados por Mohamed Mustafa e Marcos Aurélio Santos Araújo, relatório de operações especiais produzido pela Unidade Regional do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, informação de pesquisa e investigação produzida pelo Núcleo de Pesquisa e Investigação da 2ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil,
documentos obtidos nas buscas e apreensões e inquéritos policiais, além de demais documentos encontrados em fontes abertas e análises feitas pelos órgãos de controle e investigação. Os acusados que já estão presos são estes: Alessandro Viriato Pacheco, vulgo Barba; Antônio de Melo Marques, vulgo Toninho ou Soneca; David Azevedo Flores, Erard Lang, Gilberto de Souza Aguiar, Jennifer Nayara e Ochabel, Rufino Corrêa da Silva, Márcia Alessandra Silva do Nascimento, Mohamed Mustafa, Pablo Nutzman Pereira, Pauline Azevedo Sá Campos, Priscila Marcolino Coutinho, Rodrigo Fernandes Arol. Os acusados que não estão presos: Dinei, ou melhor, Gilson Maciel de Jesus, Euler de Paula Bongratz, Gilmar Fernandes Correia e Paulo Roberto Bernardi Galassi. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra dando início ao nosso noticiário policial. Nós vamos começar falando de pronto-socorro, as ocorrências que houveram durante a noite e madrugada. Pronto-socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade, viveu um plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de moto. A pessoa quebrou a perna, Paulo, e no mínimo ficará internada 4 meses nessa unidade de saúde. Quebrou o fêmur, era a noite de ontem por volta de 23 horas quando dava entrada essa vítima de acidente de trânsito. Uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Fato ocorrido no bairro Tancredo Neves. Pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada também das mais tranquilas, com apenas 2 atendimentos por violência. Já no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste, aí a parada é diferente. 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma delas envolveu-se em um triângulo amoroso e acabou apanhando do esposo da vítima. Ele estava se metendo com mulher casada e acabou apanhando do próprio marido. O marido perdoou a esposa, disse que ela foi apenas seduzida e meteu-lhe a peia no namorado da mulher dele. Segundo as informações, Paulo Guerra, ele usou um pedaço de pau, um porrete, para espantar o namorado da mulher dele. Fato ocorrido no bairro Zumbi dos Palmares por volta de 22 horas e 30 minutos. Era a noite de ontem. A noite de ontem também, um acidente de trânsito ocorrido na rua Coronel Bolsinhas, uma queda de moto. Coronel Bolsinhas fica no bairro Zumbi dos Palmares. A vítima deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era por volta de 22 horas e 32 minutos. Outra ocorrência por agressão física. 2 homens se desentenderam. Eles estavam bebendo, estavam sentados na mesa de um bar. Estavam ouvindo as músicas do sucesso do momento. Guto Lima cantava. No CD do Guto Lima deixava todo mundo apaixonado. Nesse mesmo momento houve uma discussão. 2 homens acabaram se desentendendo. Paulo Guerra, um deles puxou uma faca e riscou a faca várias vezes o seu oponente. Até 10 minutinhos antes dessa ocorrência, os dois bebiam alegremente e depois acabaram se desentendendo e um deles acertou uma facada no braço da vítima. De polícia, o empresário Marcelo Marques Amorim, de 39 anos, foi alvejado com 3 tiros durante um assalto na rua Cacilda Pedroso, no bairro do Alvorada. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, à noite de ontem. De acordo com a polícia, o Marcelo estava saindo de seu estabelecimento comercial. Ele tem um mercadinho lá na área. Quando já estava se preparando para sair no seu carro, foi abordado por 2 homens
que nem sequer conversaram. Já foram efetuando os disparos e levaram a bolsa da vítima. Ele deu entrada primeiramente no pronto-socorro 28 de agosto. O estado de saúde do empresário ainda não teve nenhum boletim atualizado até quando estávamos no 28 de agosto, no começo da manhã de hoje. Outra morte na cidade, mas essa foi de manhã ontem, Paulo Guerra, foi por volta das 7h20. O mototaxista Marcelo França Dias morreu ao ser atingido com 12 tiros por volta de 7h20 na manhã de hoje, lá na manhã de ontem, lá no conjunto Cidadão, no Cidadão 5. A polícia continua vai ainda em busca do assassino do homem que morreu em circunstâncias misteriosas lá no conjunto Cidadão 5. Ele foi preso. O delegado apresentou ontem um bandido que matou o policial. Aquela ação lá do Mercadinho, Paulo Guerra, que durante o assalto, um bandido atirou no policial e o policial atirou nele e os dois acabaram morrendo. O terceiro envolvido nesse latrocínio é o Radenilson dos Santos Mendes, 23 anos de idade. Ele foi quem vitimou o soldado da Polícia Militar, Livankley Fortuna Pacheco, de 33 anos. O fato aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira, no Mercadinho Sena. Terceiro envolvido, bandido, frio, cruel, assassino de pai de família, assassino de policial, foi preso ontem. Denilson dos Santos Mendes, um bandido perigosíssimo, foi preso ontem pela polícia. Populares queriam interceptar o carro e largar-lhe a peia nesse bandido, mas ele foi apresentado com sua integridade física preservada, não levou nem um bofete, levado ontem ao 14º DIP, onde foi apresentado e depois posteriormente levado ao xadrez. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mistério, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã? Ontem nós passávamos na Avenida Margarita, no bairro Cidade Nova, em frente ao 15º DIP. Naquela ocasião, aproximadamente de 25 a 30 carros de praça, carros táxi, estavam parados na frente da delegacia. Eu fui ver o que estava acontecendo e conversava naquela ocasião com os motoristas da Golfinho Rádio Táxi. O motorista da Golfinho foi assaltado e os bandidos o fizeram refém e andaram por toda a cidade. As informações dão conta, Paulo Guerra, que ele foi perseguido ainda. Os bandidos localizaram o carro da vítima e começaram uma perseguição ao carro e entrando em contato com a polícia. Logo depois, o carro que estava perseguindo o bandido bateu. A polícia foi atrás. Chegou a informação para os taxistas que os bandidos estariam presos e o carro seria levado lá para a delegacia de roubo de veículos e o bandido seria apresentado lá no 15º DIP. Pois bem, Paulo Guerra, o carro foi encontrado sem nenhum policial por perto, no conjunto João Paulo, na área da zona norte da cidade. E os bandidos, ocorrência nenhuma foi apresentada em delegacia nenhuma em relação a esses bandidos que botaram a arma no taxista. No mínimo curioso, no mínimo mistério que aconteceu ontem em relação a esses assaltantes de taxista que ocorreu aí na área do conjunto Nova Cidade. Os bandidos não apareceram, bem como o carro da vítima que foi deixado no conjunto João Paulo. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais da 24ª SICOM, área do CPA Sul da cidade, frustraram assalto à noite de ontem. Bandidos estavam prontos para cometerem assaltos. Daí chegaram os policiais da 24ª SICOM e impediram a ação desses bandidos, que foram presos e levados à delegacia. Grande ação dos policiais da 24ª SICOM, ao comando do coronel Cavalcante, que é quem comanda o CPA
sul da cidade. Passando agora há pouco na barreira, falei com o sargento Praxedes e o cabo da Silva. Tudo tranquilo no posto 1 da barreira, de quem vai para a BR-174 e também para a M010. Os policiais da 26ª SICOM, equipe Tucandeira, prenderam dois bandidos, o casal da morte, o Felipe e a Caroline. Eles foram presos no conjunto Viver Melhor 2. Eles já haviam matado o Paulo Guerra, o primo da Caroline, o casal da morte. Eles namoram e matam junto, né, as pessoas. Eles também alugaram um quarto e lá mataram o dono da estância. Eles eram inquilinos e mataram o dono da estância lá no bairro de Santa Teovina. Esse senhor era vigilante. Nós noticiamos esse crime no último dia 15 de novembro. Daí, o delegado Raul Neto e os policiais da equipe Tucandeira da 26ª SICOM prenderam o casal da morte, o casal de bandidos que foram levados para a delegacia. No Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez a pedra está vazia. Nenhuma morte por violência durante a noite e madrugada. 80 exames de corpo de delito foram realizados nas últimas 24 horas. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h36 minutos em Manaus. Os números das loterias. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1573, prêmios acumulados nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 06, 19, 25, 38, 44 e 49. No segundo sorteio, 05, 13, 20, 24 31 e 36. A Quina também acumulou. A quadra saiu para 71 apostadores, cada um recebe R$6.392,66. O terno teve 4.555 apostas ganhadoras com premiação individual de R$149,84. Os números da Quina: 54, 55, 62, 71 e 78. Time Mania, concurso número 959. Time do coração foi o Bragantino, prêmio acumulado em R$4.800.000. 6 números, 4 apostas, R$26.009,13. 5 números, 183 apostas ganhadoras, o prêmio R$812,15. Os números da Time Mania: 05, 08, 21, 28, 30 38 e 55. Agora 6h37. Esportes. Após pouco mais de 6 meses, Marcelo Oliveira deixou o cargo de técnico do Atlético Mineiro. A decisão veio depois da derrota por 3-1 para o Grêmio do Mineirão na primeira partida da final da Copa do Brasil. Em coletiva de imprensa, Oliveira se disse surpreso com a demissão. O São Paulo anunciou Rogério Ceni como novo técnico do time. O ex-goleiro foi confirmado um dia depois do anúncio da demissão de Ricardo Gomes. Ceni volta ao São Paulo um ano depois de se aposentar. Além de fechar com Rogério Ceni, o São Paulo também está muito próximo de um acordo com o goleiro Sidão, que está defendendo atualmente o Botafogo. O São Paulo derrotou o Bahia ontem à noite por 3-1 pela Copa Brasil Sub-20. O tricolor decide o título na Bahia, podendo até perder por um gol de diferença, que ficará com o título. A Chapecoense conheceu seu adversário na decisão da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. Em Medellín, o Atlético Nacional empatou sem gols com o Cerro Porteño e se classificou para a final do torneio, já que conseguiu o placar de 1-1 lá no Paraguai. O primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana está marcado para a próxima quarta-feira na Colômbia. Como a Conmebol exige um estádio com pelo menos 40 mil lugares para a decisão, a Chapecoense não poderá usar a Arena Condá. O time ainda decide entre a Arena da Baixada, Couto Pereira, Beira-Rio e até a Arena do Grêmio. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 0,95% com 61.395,53 pontos. A queda de ontem foi influenciada principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da mineradora Vale e dos bancos. O mercado de câmbio, o dólar fechou estável, cotado em R$3,394. O dia foi de poucos negócios por causa do feriado de Ação de Graças que manteve os mercados financeiros fechados nos Estados Unidos. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje no mercado de futuros de Londres, cotados a $48,29, baixa de 1,4% em relação ao fechamento de ontem.
Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que há hoje 189 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no país, a grande maioria em liberdade, o dobro do registrado no ano um ano atrás, que era de 96 mil. Os números constam do Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei. IBGE vai divulgar hoje detalhes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de 2015. O estudo traz um panorama da vida do brasileiro com dados sobre analfabetismo, desemprego, acesso à internet, saneamento básico, renda familiar, número de imigrantes, entre outros temas. O brasileiro está indo às compras desde o início da madrugada de hoje, na data que já é considerada a segunda mais importante do comércio. A previsão de vendas na Black Friday é de 2 bilhões de reais. As reclamações contra órgãos e funcionários públicos explodiram entre janeiro e outubro deste ano. A Ouvidoria Geral da União, ligada ao Ministério da Transparência, registrou um aumento de 65% nas manifestações, que passaram de 4.500 no período. No primeiro lugar das reclamações e denúncias está a falta de transparência em órgãos públicos. Depois aparecem atendimento prestado por funcionários públicos, burocracia e corrupção. Relatório do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontou que a região norte lidera o número de estados que vem tendo suas metas devastadas pelas queimadas. A maioria dos incêndios tem origem criminosa e não são ocasionados por quedas de raios, já que estamos em período de estiagem. Da lista dos 10 estados com maior número de queimadas durante o ano, 5 estão no norte, 2 no nordeste, 2 no centro-oeste e 1 no sudeste. Em primeiro lugar está o Mato Grosso com 28.420. Em segundo, o Pará com 18.669. Em terceiro, o Maranhão com 17.016. Quarto, Tocantins, 14.269. Em quinto está o Amazonas com 11.364. Sexto, Rondônia, 11.239. Sétimo, Piauí, 7.169. Oitavo, Acre, 6.942. Nono, Mato Grosso do Sul, 6.678. E décimo, Minas Gerais com 6.515 focos. Os dados são do programa de queimadas que monitora a ocorrência desses eventos por satélite. 6h44. Deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira a medida provisória assinada pelo presidente da República, Michel Temer, que traz regras para a prorrogação ou a relicitação de concessões na área de infraestrutura. O texto libera o governo para fazer leilão antes do fim da atual concessão de rodovias, aeroportos e ferrovias. O objetivo é garantir a manutenção dos serviços diante da dificuldade financeira de concessionárias para cumprir os contratos. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o chefe das Farc, Rodrigo Londoño, assinaram um novo acordo de paz para acabar com 52 anos de conflito armado interno. O acordo tem sido negociado pelo governo colombiano com as Farc há 4 anos, com reuniões em Cuba. Após várias rodadas, as duas partes chegaram a um consenso, mas esse primeiro acordo foi rejeitado pelos eleitores em um referendo realizado em outubro. Desta vez vai haver apenas a ratificação pelo Congresso. O número de mortos após o desabamento de parte das obras da construção de uma central elétrica na província de Jiangxi, no sudeste da China, subiu nesta sexta-feira para 74, segundo informaram as equipes de resgate. O presidente da Costa Rica, Luiz Guilhermo Solís, confirmou nesta sexta-feira que algumas pessoas morreram e outras estão desaparecidas por causa do furacão Otto, que ontem atingiu com força a região norte e a província de Guanacaste, onde há inundações, casas destruídas e danos em pontes e vias. O furacão Otto deixou a Costa Rica em forma de tempestade tropical e, segundo as previsões, seguirá gerando chuvas na província de Guanacaste durante o dia de hoje. As autoridades avaliaram em 8,7 milhões de dólares os primeiros danos causados pelo impacto do furacão Otto no sistema viário da Costa Rica. A América Central foi castigada nesta quinta-feira pela passagem do furacão e pelo terremotos simultâneos, provocando alarme na Nicarágua, em El Salvador e na própria Costa Rica. Pelo menos 8 membros do exército egípcio morreram em um ataque terrorista ontem à noite contra um posto de controle no norte da península do Sinai, no nordeste do Egito, segundo informações divulgadas hoje pelas Forças Armadas. As fortes chuvas que atingem o norte da Itália continuam a causar preocupação e problemas para os italianos nesta sexta-feira. Agora a cheia do rio, por nas províncias de Cuneo e Turim, deixam em alerta máximo as autoridades. Na primeira província, a água transbordou e já alagou centenas de casas, provocando a queda de energia elétrica em diversos pontos. Já em Turim, os 2 barcos que fazem a navegação turística pela cidade foram lançados um contra o outro no rio, danificando as embarcações, mas sem deixar feridos. Uma pessoa está desaparecida na região. O secretário-geral da ONU lembra que a violência contra mulheres e meninas é mais do que uma violação dos direitos humanos.
é também uma epidemia de saúde pública e um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Ban Ki-moon fez a declaração porque 25 de novembro é o Dia Internacional contra a Eliminação da Violência contra as Mulheres, conhecido também como Dia Laranja. A ONU escolheu a cor para celebrar a data porque o laranja é uma cor vibrante, simbolizando um futuro brilhante para mulheres e meninas. Ban avalia que está crescendo o reconhecimento global sobre o problema, que impõe grandes custos sobre as famílias e as economias. Muitas mulheres, por exemplo, não conseguem ir trabalhar após sofrer abusos físicos ou sexuais, colocando seus empregos em risco. A mortalidade de crianças até 1 ano de idade atingiu o menor nível nos últimos 41 anos. Em 2015, a morte de bebês representou 2,5% do total de óbitos no país. 10 anos antes, em 2005, o índice era de 4%. Em 1974, o número chegava a 28%. Os dados fazem parte do relatório divulgado pelo IBGE. O Tribunal Superior Eleitoral revogou a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Se descumprir alguma das medidas cautelares, ele deve voltar ao regime prisional. Uma delas é o pagamento de uma fiança pequena de R$88 mil. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirmou em depoimento à Polícia Federal que foi enquadrado pelo presidente Michel Temer e se sentiu pressionado a construir uma saída ao pedido do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, sobre uma obra na Bahia. Gedel, segundo ele, queria que fosse derrubado o embargo feito pelo IFAM ao empreendimento imobiliário de alto luxo em Salvador, no qual ele adquiriu um apartamento. Calero disse que foi convocado por Temer para uma reunião do Planalto e que durante a conversa gravada por ele, o presidente disse a ele que a decisão do IFAM havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que Gedel encontrava-se bastante irritado e pediu que ele construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU. O ex-ministro afirmou ainda que se sentiu decepcionado pelo fato de não ter mais a quem se reportar a fim de solucionar a situação, uma vez que o próprio presidente da República o havia enquadrado. Segundo ele, Temer disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. Calero afirmou que, após a conversa, sua única saída foi apresentar seu pedido de demissão. O porta-voz do Palácio do Planalto, Alexandre Parola, fez um pronunciamento na noite desta quinta, dizendo que Temer defendeu uma saída técnica ao pedir que o caso fosse levado à AGU e afirmou que o presidente apenas buscou arbitrar conflitos entre os ministros. O depoimento do ex-ministro gerou uma repercussão política no Congresso Nacional. O conteúdo do depoimento foi considerado grave por partidos da oposição. Na base aliada, os parlamentares saíram em defesa do governo. Ofuscados dos petistas comandados por Lindbergh e Farias trataram logo de pedir o impeachment de Temer. O depoimento de Marcelo Calero à Polícia Federal deve levar a Procuradoria-Geral da República, PGR, a pedir ao Supremo Tribunal Federal uma abertura de inquérito contra o ministro Gedel Vieira Lima. A inclusão do nome do presidente Michel Temer e do ministro Eliseu Padilha neste pedido ao STF é cogitada na Procuradoria. Mas, segundo a Folha apurou, dependerá de análise mais profunda do contexto em que são mencionados sobre atos praticados no exercício de suas funções. No caso de Gedel, os investigadores já avaliam haver indícios para um inquérito. Uma investigação permitirá a realização de diligências, a quebra de sigilos, entre outras coisas que aprofundem a busca por informações. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Calero diz à Polícia Federal que sofreu pressão de Temer para resolver caso Gedel. Folha de São Paulo. Após pressão, Câmara recua e adia a votação que pode iniciar a Caixa 2. O Estado de São Paulo. O governo eleva o valor do imóvel que pode ser financiado com o FGTS. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Tribunal Superior Eleitoral revoga por 6 votos a 1 a prisão de Garotinho após fiança de R$88 mil. O valor econômico. Vacilo no Senado permite que parentes de políticos participem da repatriação. Estado de Minas. Minas tem recorde de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, aponta a IBGE. Recife, Jornal do Comércio. Recife e outras 8 capitais estão em situação de alerta para surto de dengue, chikungunya e zika. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará receberá 40 milhões para combate à crise hídrica. 0h, Porto Alegre. Ex-deputado Eduardo Cunha recorre ao STJ para deixar a prisão. O Brasil Econômico. Aposentados e pensionistas recebem segunda parcela do 13º. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Morosidade da RFB nos portos compromete indústria e comércio. Agora. Mototaxista é morto com mais de 10 tiros no ponto de trabalho. A crítica. Mortes violentas no Amazonas. Óbitos crescem mais de 100% entre jovens. Amazonas em tempo. Falta de luz deixa 600 mil sem água. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina
e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.